Nosso entrevistado de hoje é eclético, o homem da informação, da notícia quentinha, o mestre dos futuros jornalistas. Nasceu na periferia de Porto Alegre e trabalhou como taxista e várias outras coisas antes de se tornar jornalista. Atualmente é líder do Profissão Repórter. Seu trabalho já foi visto pelos 4 cantos do mundo. Quem é ele? Caco Barcelos, Profissão Repórter. Com muito prazer que eu converso com você, Caco. Um privilégio enorme para um repórter entrevistar um cara tão experiente quanto você. Tudo bom, muito obrigado. O privilégio é meu falar com você, com o seu público, o público do Se Liga. Você tem muita coisa para ensinar a todos os jovens que sonham em trabalhar em TV, mas eu sei que antes disso você já ralou muito na vida, né? De tudo você já fez um pouco. Dá para contar um pouquinho da tua história? Algumas profissões. Eu comecei catando osso e vidro quebrado no bairro onde eu morava, para ter minha primeira grana. Um menino lá, tinha meus 10 anos de idade, para ajudar meu pai, que eu percebia que ele trabalhava muito, sempre tinha 2, 3 empregos para garantir a educação dos seus filhos. Eu tenho uma irmã mais velha, então cedo eu me sentia na obrigação de ajudá-lo, ou pelo menos minimizar o sacrifício dele. Aí depois foi na sequência, assim, ajudei meus tios, eles me ensinaram a dirigir, eles eram caminhoneiros, eu era auxiliar dessas viagens de caminhão que fazia lá pelo Rio Grande do Sul. Por consequência, virei taxista também, que eu já dirigia bem. Eu lembro que no dia do meu aniversário eu já comecei a trabalhar. Os amigos estavam lá para festejar, eu desapareci, voltei com o bolso cheio de grana. Olha aí, pessoa esperta, hein? Precisava. Eu já fazia faculdade, estava começando a fazer faculdade particular. Eu precisava uma grana para ajudar meu pai novamente a garantir a minha educação, a minha formação intelectual. E essa sua história na televisão? Mais de 20 anos de carreira. Comecei em 1973, ainda durante o regime militar. Eu comecei no impresso, trabalhei 5 anos de forma independente, freelancer, saía atrás de uma história. Quando encontrava a história eu parava, ficava morando no lugar da história, para escrevê-la depois e vender para os grandes jornais, para as grandes revistas e principalmente para os veículos alternativos, que eram aqueles que faziam o combate ao regime militar. Eram veículos independentes, eu ajudei a fundar 2 desses veículos. Aliás, ajudei a fundar a primeira cooperativa de jornalistas do Brasil, lá no Sul. E essa história de trabalhar com jovem no Profissão Repórter, de onde surgiu? Olha, era um projeto antigo, não exatamente com os jovens, mas como era um projeto que envolvia reportagem radical, aquela que tenta ir mais fundo possível nos acontecimentos, eu achava interessante um projeto que envolvesse gente aguerrida, gente muito entusiasmada, gente idealista também, e o jovem é essencialmente o idealista, não é? Então eu achei que podia ser interessante. E observava também, lá na emissora onde trabalho, que havia uma produção muito interessante de novos talentos que passam por um sistema também muito interessante que se chama Estagiar. Aliás, um concurso maluco, geralmente mais de 20 mil candidatos para 11 vagas do jornalismo. Então eu imaginava o seguinte: se esse povo passou por uma peneira com 20 mil candidatos, ele tem um potencial imenso de trabalho legal. Por que não já partir com esses para a rua, para a reportagem, que eu acho, né, tem 1000 possibilidades no jornalismo, mas a reportagem é a mais interessante. E aí, geralmente, eles passam por vários departamentos da emissora. Eu achava que se fosse direto para a rua, além de passar, evidentemente, por essa experiência nos diversos departamentos, experimentá-los na rua comigo, sobretudo dividir experiências, né, de um lado um repórter veterano como eu sou, ao lado dos novatos, poderia dar uma mistura interessante. Quero agradecer sua presença aqui no programa. Quero, antes de encerrar a entrevista, que você motive todos os jovens jornalistas que sonham em trabalhar em TV, que não tem ninguém melhor do que você para falar. Bom, motivá-los, eu acho que eu não precisaria falar muito, viu? Mas eu dou uma sugestão, uma dica. Se você ainda não fez reportagem, está pensando em jornalismo, digamos, ser uma apresentadora, ser um apresentador,
ou fazer, digamos, jornalismo de opinião, né? Ser um comentarista, tudo é maravilhoso. Um redator, um editor, um artista gráfico, perfeito. São possibilidades incríveis que a profissão oferece. Agora, se você experimentar a reportagem, olha, se você não fez ainda, não sabe o que está perdendo. Vá em frente, boa sorte e até algum dia.